Bem-vindos à nossa terceira aula sobre trigonometria. E nas nossas duas primeiras aulas, a gente viu a utilidade de trigonometria, por que você pode definir seno e cosseno, qual que é o sentido disso. E a gente viu algumas identidades e também o ciclo trigonométrico, que é uma forma de falar de seno e cosseno para ângulos além de 90 graus e para baixo de 0 graus, né? Uma outra coisa muito importante é que a gente está usando o radiano. Então, é muito importante usar o radiano, tá bom? A gente vai toda hora voltar para esse ponto que exige que a gente use o radiano, tá? Senão, várias propriedades interessantes das funções trigonométricas são perdidas, né? Ou você precisa adaptar e elas ficam mais complexas. Mas o radiano é a unidade natural para expressar ângulo, ok? Então, vamos lá. Para a gente falar sobre as funções trigonométricas, deixa eu voltar um pouquinho, que aqui já está o gráfico da função trigonométrica, e eu quero relembrar algumas coisas com você. Então, a gente falou sobre o ciclo trigonométrico, né? E aí uma coisa simples, para fazer o ciclo trigonométrico, a gente desenha o eixo Y, a gente desenha o eixo X, a gente faz aquela circunferência com raio 1 e centro na origem, e a gente marca o ângulo, começando do OX positivo, né? Deixa eu só levantar um pouquinho aqui, que minha circunferência não ficou bem com o centro na origem. Pronto, agora tá bom. A gente marca o ângulo começando do OX positivo. Então, por exemplo, aqui eu estou marcando um ângulo θ, um ângulo qualquer θ aqui. E esse ângulo determina uma semirreta aqui, começando na origem, e essa semirreta intersecta a circunferência unitária em um ponto que a gente chamou de pθ. Lembre-se que pθ é uma invenção minha, não adianta você chegar, conversar com outra pessoa e falar, não, o pθ, o p120, o pπ, ninguém vai saber do que você está falando. É só uma forma simples que eu estou usando nas aulas para remeter esse ponto super importante. Tá? Por que ele é super importante? Porque as coordenadas desse ponto são cosseno de θ e seno de θ. Aí o que eu vou fazer? Eu vou marcar, né, esse θ e esse seno, eu vou marcar em um outro par de eixos, né, um eixo Y, que aqui vai representar, vai ter o seno de θ, e um eixo que eu vou marcar o θ, né? Vou marcar os θs. Então, esse θ que eu desenhei, né? Ele está aqui. Então, por um θ genérico, né? Que inclusive esse que eu desenhei é bem genérico, apesar de ele estar no segundo quadrante, a gente vai marcar o seno θ. E você pode ver que o seno, o valor máximo dele acontece no 90 graus, né? No π/2, onde ele vale 1. E o valor mínimo dele acontece no 3π/2 e em outros pontos também, né? Onde ele vale menos 1. Menos 1. Esse aqui é no 3π/2 e ele vale 0 no π, né? Que fica aí no meio do caminho. Então, para mostrar essa correspondência, eu peguei esse GIF aqui da internet. Ele está meio acelerado, mas acho que dá para pegar a ideia que você vai pegar sempre o ponto Y e vai marcando no gráfico, né? Essa é a ideia básica. E no final das contas, você vai ficar com uma função com essa carinha aqui. Uma função com essa carinha exata aqui. E essa função, a primeira coisa que a gente vê, o domínio dessa função, são todos os números reais. Para qualquer número real, você pode achar um ângulo em radiano, né? Esse ângulo em radiano, dar o número de voltas necessário, fazer a marcação e achar o seno. Todo mundo tem seno. O domínio da função seno são todos os números reais, ok? Eu vou esquematizar isso depois. Mas basicamente todos os números reais são domínio da função seno, e você pode ver aqui que ela está oscilando entre o 1, né? Então esse ponto aqui, esse pontinho, né? Esse aqui é o π/2. Onde ela vale 0 é no π, no 180 graus, né? O seno de 180 é 0. E aí depois, menos 1, ela vale no 3π/2.
e depois ela vai valer zero de novo no 2π, e aí tudo se repete, né? Então, se eu pego uma janelinha assim, né? Se eu pego uma janelinha assim, que vai de 0 a 2π, eu estou pegando todas as informações que eu preciso sobre a função seno. Todas elas. Então aí, todas elas estão indicadas. Porque depois disso ela só se repete. E aí fica super tranquilo para a gente, né? Legal. Então, propriedades básicas da função seno. Ah, uma outra propriedade básica aqui que você pode ver é que se eu mantiver, né, eu vou fazer o seguinte. Não sei se vai dar certo, porque não sei se está bem simétrico assim esse desenho que eu fiz. Eu vou deixar esse gráfico, vou fazer uma cópia dele bem em cima, aqui bem em cima. Vamos ver. Ok. Tá bom, tá bem em cima. E aí veja só o que vai acontecer. Eu vou girar esse que eu coloquei por cima 180 graus. Olha só. Girando. Girei 90, não faz o menor sentido. Vou girar 180 graus. Opa, girei 180 graus. Olha aí. Tirando um errinho de aproximação meu aqui na hora de fazer o giro, pronto, agora ficou melhor. Mas você pode ver que eu girei o gráfico da função 180 graus em torno da origem e ele ficou invariante. A mesma coisa, o mesmo gráfico. Né? A gente tem um nome especial para esse tipo de função. Eu espero que você se lembre, mas se você não se lembrar, é função ímpar. Tá? O que é uma função ímpar? É uma função que quando você pega valores simétricos, né? Se eu pego, por exemplo, um cara aqui, vai um x, e o oposto dele, né? E o oposto do x, o seno desse x aqui, que é esse valor, vai ser o oposto do seno de menos x, né? Aqui eu não peguei bem o oposto, né? Mas a ideia é que esse aqui é o seno do x, esse cara que é o seno de menos x vai ser menos o seno de x, né? Que também, nesse caso, é o seno de menos x. Então, uma função ímpar é uma função que tem essa propriedade gráfica, que você gira 180 graus em torno da origem e o gráfico não muda, mas também que satisfaz que o seno de menos x é menos seno de x, né? Como se ela tirasse o menos de dentro da função. Então, lembrando, isso chama função ímpar, ok? Então, propriedades básicas aí da função seno. Domínio. Todos os números reais. Domínio. Todos os números reais. Imagem. De menos 1 a 1. Período, que é o tempo que ela demora para se repetir. A gente já vai falar sobre isso. E paridade. Então, vamos falar sobre essas coisas. O domínio da função seno. Como eu disse, qualquer número tem seno, né? Então, são todos os números reais. A imagem, os valores de seno estão entre menos 1 e 1. E ele atinge todos os valores entre menos 1 e 1, né? Aí você tem que confiar em mim, né? Mas você pode olhar naquele GIF acelerado que eu coloquei, você pode ver que todos os valores entre menos 1 e 1 são atingidos de fato, né? Tem um argumento aí sobre continuidade que precisaria ser dado, que vai além do escopo da aula. Então, fique só com essa, assim, acredite em mim que a imagem vai de menos 1 a 1. O período é o quanto demora para essa função se repetir. E o quanto demora para ela se repetir é 2π. E a paridade da função seno é ímpar. Ela é uma função ímpar. Ok? Como ela tem período, ela não é uma função injetora. Ela não pode ser injetora. Né? Ela se repete a cada 2π. Não tem como ser injetora. Mas ela é sobrejetora, tá? Além disso, ela é sobrejetora. Ela atinge todos os números entre menos 1 e 1. Legal. Então, essa é uma ideia básica sobre a função seno, tá? Sobre como a gente calcula os valores da função seno, sobre como a gente faz o gráfico da função seno. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a função cosseno.